Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro-texto, chamado Equações Trigonométricas. Equações trigonométricas são equações que aparecem em algum momento as funções trigonométricas. Por exemplo, essa aqui, seno de x mais cosseno de x igual a 1/2. Essa aqui é um exemplo de uma equação trigonométrica, porque nessa equação apareceram funções trigonométricas. Resolver uma equação trigonométrica é dizer quais são os valores de x que satisfazem aqui a essa equação, né, que torna essa igualdade verdadeira. Um outro exemplo de equação trigonométrica é essa aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno de x igual a 1. É uma equação trigonométrica porque apareceu aqui nessa equação as funções trigonométricas. Existem outras equações trigonométricas que são mais sofisticadas, que nós não vamos tratar, que é quando a incógnita x ela aparece não apenas como argumento aqui da função. Observe que nesses dois exemplos, o x é o argumento da função aqui. Eu faço seno de x, cosseno de x, aqui eu faço seno ao quadrado de x, cosseno de x. Em todos esses exemplos, nesses dois exemplos, o x é um argumento da função. Mas quando são coisas desse tipo aqui, x mais cosseno de x igual a 2. Observe que o x não apareceu aqui agora dentro do argumento da função. Essas equações aqui, ou essa aqui, 2 elevado a x menos 3 cosseno de x igual a 1, são equações trigonométricas que a gente não vai estudar nesse curso, porque não tem como a gente resolver elas pelo que se estuda no ensino fundamental e médio. Então, são equações trigonométricas, sim, mas nós não vamos estudar essas equações no nosso curso. Nós vamos estudar apenas equações trigonométricas para as quais você consegue simplificá-las até uma equação fundamental. Quais são as equações fundamentais da trigonometria? São equações do tipo cosseno de x igual a um número, digamos A, seno de x igual a um número, e o terceiro caso, tangente de x igual a um número. Então, quando você tem uma equação trigonométrica qualquer desse tipo, e você consegue simplificá-la até chegar numa equação desses três tipos aqui, aí você consegue resolver a equação trigonométrica. Essas aqui são chamadas de equações trigonométricas fundamentais. Vamos ver um caso bem simples. Só para antes de dizer como é que resolve, a gente vai pegar um caso aqui específico, um exemplo específico, para entender a natureza dessas equações trigonométricas. Por exemplo, essa aqui, cosseno de x igual a 1/2. Como resolver essa equação trigonométrica fundamental envolvendo cosseno? Bem, para fazer isso, eu tenho que procurar todos os valores de x reais, tais que cosseno desse ângulo x seja igual a 1/2. A gente já estudou que o cosseno de 60 graus, ou de π sobre 3, é igual a 1/2. Aí você sabe, cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2. Cosseno de x é igual a 1/2. Então, você pode ser tentado a dizer que cosseno de x é igual a 1/2 e cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2, então, isso aqui tudo vai implicar dizer que x é igual a π sobre 3. Mas ao fazer isso, você vai errar a questão, porque não existe apenas esse valor de x para que o cosseno de x seja igual a 1/2. Por exemplo, sabe que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2? É. Mas também a gente sabe que o cosseno de menos π sobre 3, porque a função cosseno é uma função par, né? Então o cosseno de x é a mesma coisa que o cosseno de menos x. Então, cosseno de menos π sobre 3 também é igual a 1/2. Aí, nesse caso, o x não é necessariamente igual a π sobre 3. Então, seria um erro. Até a gente fazer um risco aqui, ó, mais uma vez. Cosseno de x igual a 1/2 e cosseno de π sobre 3 igual a 1/2 não quer dizer que x seja igual a π sobre 3, não. Podia ser menos π sobre 3. A gente já viu também que a função cosseno e a função seno são periódicas de período 2π. Então, se eu fizer cosseno de π sobre 3 e somar aqui com 2π, 4π, né? Qualquer múltiplo de 2π, o resultado do cosseno não se altera. Então, cosseno de π sobre 3 mais 2π também é igual
é igual a 1 meio. Então, por exemplo, a gente sabe que são soluções dessa equação aqui, cosseno de x igual a 1 meio. A gente já sabe que são soluções. Π sobre 3 é uma solução. Menos π sobre 3 é outra solução. Π sobre 3 mais 2π é uma outra solução. Todos esses três números são números que, quando eu substituo aqui, satisfaz essa equação. Então, uma equação trigonométrica ela pode ter infinitas soluções, que é o que vai ocorrer na maior parte dos casos, tá? Mas cada caso tem que ver a questão para ver qual é o valor onde x varia. Então, vamos discutir inicialmente a equação fundamental cosseno de x igual a um número. Para fazer isso, vamos pegar aqui um círculo trigonométrico para analisar o que está acontecendo. Então, nós estamos agora interessados em resolver a equação fundamental cosseno de x igual a um número aqui. Então, vamos supor que esse número, vou colocar aqui que está o ângulo, e esse cosseno desse número, desse ângulo, seja um número. Como relembrando que esse aqui é o eixo dos cossenos, o eixo horizontal, o eixo vertical dos senos, nesse caso, não vai nos interessar. Então, cosseno desse número, a gente faz um mede aqui no eixo do x. Pronto. Esse aqui destacado é um número tal que eu posso calcular o cosseno de x igual a esse número aqui. Ó. O cosseno varia de menos 1 até 1. Então, por exemplo, cosseno de x igual a 2. Tem solução? Não, porque o máximo valor que o cosseno assume é 1 e o menor é menos 1. Então, vai sempre existir um número aqui que eu vou chamar de A. Esse arco aqui tem medida A, onde o cosseno desse x vai ser igual a esse número, então eu vou chamar aqui de cosseno de A. Tá? Vou fazer igual o livro faz. Por quê? Porque dado o número entre menos 1 até 1 tem um ângulo aqui, cujo cosseno desse ângulo é igual a esse número, que eu chamei aqui A. Então, uma solução para essa equação é exatamente o x sendo exatamente igual ao A aqui. Ó. Se o x for igual a A, vai ter uma solução. A igual a x. Mas, como a função cosseno é uma função par, ou seja, ela é simétrica com relação ao eixo aqui do x aqui, né? Tanto faz fazer cosseno de A como fazer cosseno de menos A. Isso foi uma coisa que a gente estudou mais atrás no nosso curso. Então, aqui complementando. Vou colocar aqui em a corzinha azul. Aqui é o ângulo A. E bem aqui, deixa eu fazer aqui um desenho do ângulo menos A. Para a gente ver que é o mesmo valor para o cosseno. Então vai ter o ângulo A, ele ficou tão em cima que não dá para ver direito. E o ângulo aqui embaixo, ó, menos A. O cosseno de A é meu cosseno de menos A. Em qualquer valor que eu pegar aqui, tá? Se você parar bem aqui nesse conto, o cosseno disso aqui tudo, o cosseno de menos ele vai dar aqui, vai dar exatamente o mesmo valor. Né? Porque, relembrando, nós estudamos que o cosseno do ângulo A é a mesma coisa que o cosseno de menos A. Então, uma solução para essa equação é x igual a A ou x igual a menos A. Isso aqui se for apenas no único quadrante, numa única volta. Né? Se você continuar aqui dando mais voltas, você vai ter então que x vai ser igual a A mais 2π, 4π e assim sucessivamente. É a mesma coisa aqui, x vai ser igual a menos A mais 2π, 4π e assim sucessivamente. Então, cosseno de x igual a cosseno de um ângulo A implica, nesse caso, em dizer, agora sim nós vamos poder colocar isso, se cosseno do ângulo x, que eu estou procurando quem é x é incógnita, eu descobri que é igual a cosseno de um certo ângulo A, isso vai implicar em dizer que x vai ser igual a o valor de A, mais, agora eu posso dar quantas voltas eu quiser, x vai ser igual a A, mas eu posso dar aqui uma volta inteira e fazer A mais 2π, depois A mais 4π, volta tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Então, x vai ser igual a A mais
2 vezes K vezes π. Né? Isso aqui são as voltas que você dá, mas para sempre no mesmo lugar. Ou x vai ser igual a menos A mais 2K vezes π. E agora está certo. Cosseno de x igual a cosseno de um ângulo A, quer dizer que x é igual a mais 2K vezes π, ou x é igual a menos A mais 2K vezes π. Então, voltando para aquele exemplo, que a gente tinha assim, cosseno de x igual a 1 meio. 1 meio é igual ao cosseno de π sobre 3. Então, isso aqui equivale a dizer que o cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 3. E agora nós estamos nessa equação. Nós temos aqui uma equação trigonométrica fundamental, onde o A é exatamente igual a π sobre 3. Então, quem vai ser a solução, o conjunto de solução dessa equação? Ora, o conjunto de solução dessa equação vai ser, então, x, como o cosseno de x é igual ao cosseno de A aqui, então é porque x é igual a... é o número mais 2k vezes π, ou menos o número mais 2π vezes k. Então, vai dar π sobre 3 mais 2k vezes π, ou x vai ser igual a menos π sobre 3 mais 2k vezes π. Relembra aqui que esse número k é um número inteiro. Né? K corre aqui, pode ser qualquer número inteiro. Pronto, então nós encontramos quem é a solução dessa equação trigonométrica fundamental. Cosseno de x igual a 1 meio. A gente pode reescrever isso como cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3. Então, x vai ser igual a π sobre 3 mais 2k vezes π. Ou x vai ser igual a menos π sobre 3 mais k vezes π. Onde k aqui é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. Tem que escrever isso, tá? Com k pertencendo aos inteiros. Então, esse é o conjunto de solução. Bem, e todas essas questões que envolver a equação fundamental do cosseno se resolve assim. Agora, vamos analisar o que acontece quando a gente tem a equação fundamental cosseno de x, seno de x igual a um número. Como resolver nesse caso? Então, mais uma vez, vou pegar aqui um círculo trigonométrico, já preparou para essa exposição. Então, a gente quer resolver agora a equação fundamental seno de x igual a um número. Seno de x igual a um número que eu vou chamar seno de um certo ângulo A. Vou fazer igual fez antes, tá? Então, como antes, eu sei que o seno de x vai ser igual a um valor aqui, que é o seno de A. Aqui é o ângulo A. Relembrando que o seno nós medimos no eixo das ordenadas. Aqui. Então, o seno vai ser para cá. E como antes, ó, eu estou procurando aqui todos os valores de x, tal que o seno de x seja igual a esse número aqui, o seno de A, que é esse valor daqui para cá. Isso aqui é o seno de A, relembrando. Esse aqui é o eixo dos senos. O outro eixo dos cossenos, mas esse caso não vai importar, a gente está trabalhando com seno. Então, em uma única volta, ou seja, nesse de 0 até 2π, quantos valores de ângulos vão ser tais que o seno de x é igual ao seno de A, que é esse número aqui. Ó. Quantos ângulos vão ter? Vai ter esse ângulo aqui, que é o ângulo A, mas vai ter um outro do outro lado aqui. Ó. E a gente já estudou isso quando fez redução para o primeiro quadrante, que esse ângulo aqui é π menos A. Então vai ter o ângulo A, mas vai ter o ângulo também π menos A. Então, para essa equação, vai ter a solução x igual a ou x igual a π menos A. Então, x pode ser igual a e x também pode ser igual a π menos A. Professor, você colocou aí, mas se tivesse colocado aqui embaixo, porque aqui quando o seno for positivo, claro que o desenho vai ser sempre assim, vai estar no primeiro ou no segundo quadrante. Se tivesse para o lado de cá, digamos que o ângulo A parasse bem aqui, o outro obtido é sempre calculado dessa maneira. Para o caso negativo, também, tá? Só para você verificar que quando você tem um ângulo negativo, isso vale sempre. Vou usar aqui a
fórmula da adição para a gente ver que o seno de π menos A é sempre igual ao seno de A. Vamos usar aqui a fórmula de adição. Seno de π menos A é seno do primeiro, seno π vezes cosseno do segundo. Como aqui é menos, a função é seno, que fica menos. Agora você vai inverter, né? Você fez seno de π, cosseno de A. Você vai fazer agora, então, seno de A, cosseno de π. Seno de A vezes cosseno de π. Simplificando aqui, seno de π, o seno é medido no eixo das ordenadas. O ângulo π é esse que vem até aqui, ó. Lembrando, aqui é o zero, aqui é o π. Como parou bem aqui, a coordenada y desse ponto é zero. Então, o seno de π é zero. E o cosseno de π vai ser menos 1. Sendo assim, quando a gente substituir aqui, ó, o seno de π, que é zero, fica 0 vezes cosseno de A, aí menos seno de A, vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, vou colocar menos 1 aqui, multiplicado por menos 1. E simplificando isso aqui, menos seno de A vezes menos 1 dá apenas o seno de A. Então, o seno de π menos A é menos seno de A. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você estiver aqui trabalhando no terceiro quadrante, e no quarto aqui embaixo, quando for negativo, o seno, digamos que aqui fosse A. Quem é o ângulo no terceiro quadrante que tem o mesmo valor que o seno para esse que está no quarto quadrante? Quem é esse ângulo? Porque quando estiver aqui embaixo, eu coloquei o A parando aqui na parte de cima. Se eu estivesse colocando o A aqui para aqui na parte de baixo, aí você teria dois valores para os quais o seno de x é igual ao seno de A. Seria esse aqui, A igual a x, ou esse outro aqui, ó. Mas quem é esse outro ângulo? Quem é esse ângulo todinho aqui, ó? Que começa no zero, arrodeia, vem e para bem aqui. Bem, tem que ser, pelo que a gente acabou de discutir, que tem que ser π menos A, né? Porque o seno de π menos A tem que ser igual ao seno de A. E ó, embora você fale, professor, nunca vai dar π menos A, porque aqui π de 0 até aqui é π. A medida desse ângulo aqui, ó, é o módulo do ângulo A, né? Porque o ângulo A aqui é negativo, estou colocando aqui para baixo, ó. E o módulo do número negativo, relembrando, o módulo do número negativo é menos ele, né? Então, esse ângulo que nós estamos procurando aqui no terceiro quadrante, cujo seno dele é igual ao seno do A que está no quarto quadrante, seria π, que é isso aqui tudinho, mais módulo de A. Esse ângulo aqui, ó, seria π mais o módulo do ângulo A. Só que o ângulo A ele é negativo. E relembrando, o módulo no negativo é menos ele. Vou colocar aqui para a gente relembrar isso. O módulo de um número negativo é menos ele. Então, quando eu fizer π mais o módulo de A, vai dar π menos A. Então, esse ângulo que está aqui no terceiro quadrante, para o qual o seno dele é igual ao seno de A, é exatamente π menos A. Nos dois casos é π menos A, tanto aqui como aqui. Então, quando a gente estiver resolvendo uma equação trigonométrica fundamental envolvendo o seno, e a gente tem que seno de x é igual ao seno de A, isso aqui vai ocorrer se somente se ou o ângulo x é igual ao ângulo A, e agora tem que dar outras voltas, mais 2k vezes π, ou o ângulo x vai ser π menos A mais 2k vezes π. Então, esse aqui é a solução da equação trigonométrica fundamental envolvendo o seno de uma função. Vou fazer um exemplo para ilustrar. Então, quem é a solução da equação seno de x igual a raiz de 2 sobre 2? Quais são todas as soluções dessa equação? Bem, pelo que a gente acabou de ver, isso ocorre se somente se o ângulo x for igual ao seno cujo ângulo é igual a raiz de 2 sobre 2. Quem é o ângulo cujo seno é igual a raiz de 2 sobre 2?
qual é o ângulo cujo seno dá isso aqui. A gente viu que é π sobre 4, né? 45 graus. Seno de x é a mesma coisa de ser seno de π sobre 4. Agora, a gente reescreveu a equação fundamental da forma que a gente pode trabalhar. Quando é que essa seno de x vai ser igual a radius sobre 2? Quando o argumento aqui x, a incógnita, foi igual ao próprio que está aqui, π sobre 4. Agora, mais 2k vezes π, onde k é um número inteiro. Ou, qual é a outra situação? Quando é π menos a. Está aqui até a forma. X é igual a ou x é igual a π menos a. Então, nesse caso, vai ser π menos a. A é π sobre 4, mais 2k vezes π, onde k pertence aos inteiros. Nesse caso aqui, vale a pena simplificar, né? π menos π sobre 4 dá 3π sobre 4. Você faz 4 menos 1 dá 3. Então a solução dessa equação aí são todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é igual a π sobre 4 mais 2k vezes π, ou x é igual a π menos π sobre 4, deu 3π sobre 4. 3π sobre 4 mais 2k vezes π, onde esse número k pertence aos inteiros. Pronto, aqui está a solução dessa equação fundamental envolvendo cosseno e seno de um ângulo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente faz sobre a equação trigonométrica fundamental envolvendo a tangente. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.